Hoje nós vamos abordar aqui nesse podcast uma das lesões traumáticas que mais acometem os nossos pacientes. Seja caindo de uma escada, escorregando num piso molhado ou até mesmo praticando um esporte. Essa lesão afeta tanto sedentários, crianças ao idoso e até praticantes de atividade física e atletas. Nós vamos falar sobre a entorse de tornozelo. Então, se você tem essa lesão, está passando por esses problemas ou tem sequelas por entorses que não foram tratadas corretamente, fique aqui, porque eu sou o Márcio da Trato Fisioterapia, eu tenho mais de 16 anos de experiência e hoje eu vou fazer o papel de paciente, eu vou fazer o seu papel aqui, eu vou fazer todas as perguntas, todas as dúvidas que você tem para o Dr. Felipe Sousa, que é médico ortopedista, especialista em pé e tornozelo. Dr. Felipe, muito obrigado pelo convite. Eu tenho certeza que esse vídeo vai trazer muita informação para todos que assistirem. Agradeço a sua presença. Por favor, se apresente, fale um pouquinho sobre você, para a gente poder abordar esse tema aí que causa dor de cabeça em muitas pessoas. Bom dia, Márcio. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. E é um tema, né, importante da gente discutir, porque o entorse de tornozelo é a lesão ortopédica, né, esportiva, a lesão musculoesquelética mais comum, né, e com certeza isso merece uma atenção especial, porque a gente tratando um entorse bem tratado desde o início, isso pode retornar o paciente para o esporte, né, e evitar aí uma possível cirurgia no futuro. Certo. Então, agradeço mais uma vez então, a presença. E vamos lá, para a gente começar a falar do entorse, eu acho que é muito importante, Dr. Felipe, as pessoas que estão ouvindo entenderem o que é articulação, né? Porque não é todo mundo que tem noção de anatomia, né? Então, você poderia explicar para a gente um pouquinho o pé, sobre a articulação do pé, tornozelo, para eles entenderem a complexidade? Então, vamos lá. A articulação, né, ela é a união de dois ossos, que é também composta pela superfície articular, a cartilagem, e os ligamentos e cápsula articular, isso que compreende a articulação. Então, a articulação do tornozelo, a parte óssea, ela é formada, né, pela tíbia, a articulação da tíbia com o talos, e da fíbula com a tíbia e a fíbula com o talos. Então, para essa articulação funcionar bem, ela precisa que esse encaixe, esse contato entre esses ossos, ele seja perfeito. E o que dá estabilidade para essa articulação são os ligamentos. Certo. E é muito importante porque toda a carga, né, do corpo vai aí nessa articulação, né? Então, quando tem um problema aí, acaba gerando várias limitações para os pacientes. E os ligamentos na entorse, quais ligamentos que costumam serem mais lesionados? Então vamos lá. Os entorses de tornozelo geralmente ocasionam em lesões ligamentares. Os primeiros ligamentos, os mais comuns a serem lesionados, são os ligamentos do complexo lateral, né? Os ligamentos entre a fíbula e o talos, que a gente chama de ligamento fíbulo-talar anterior, ou talo-fibular anterior, e o ligamento entre a fíbula e o calcâneo, o ligamento fíbulo-calcâneo. Esses são os dois principais ligamentos laterais e que geralmente se rompem nos entorses, né, mais leves, né? Ou se estiram ou se rompem nos entorses mais leves. É o mais comum. Mais comum. Toda entorse vai ter lesão ligamentar? Nem todo entorse, né? Mas geralmente os entorses que motivam o paciente a procurar uma ajuda, procurar um serviço de saúde, é aquele entorse que causa edema, dor, limitação para andar, e geralmente esses entorses apresentam algum tipo de lesão. Uma grande dúvida dos pacientes, e eles chegam distendeu, teve distensão e ruptura. São coisas diferentes, certo? Isso gera muita dúvida para eles. Sim, são coisas diferentes. Existem diversas classificações para a gente mensurar qual foi a gravidade da lesão. Uma classificação, né, mais básica seria dividir em 3 graus, né? Ou um estiramento, uma ruptura parcial, em que ainda mantém alguma continuidade das fibras, e uma ruptura total. Certo. E quando você tem o estiramento em graus mais leves, né, que não rompeu total, pode ter a cicatrização
esse tecido, esse ligamento se regenera? O que acontece ali no processo de cicatrização? Sim, os ligamentos laterais do tornozelo, né, diferente, por exemplo, do ligamento cruzado do joelho, são ligamentos que cicatrizam. Né? Então, mesmo desde o estiramento até a lesão total, são ligamentos que têm uma capacidade de se regenerar. Por isso que a gente não acaba indicando cirurgia para toda a lesão completa. Né? E por essa capacidade aí de regeneração dessas estruturas, a gente foca num tratamento, né, funcional, uma recuperação com uma bela fisioterapia, fortalecimento muscular, para que esses ligamentos cicatrizem e para que o paciente evite de torcer o tornozelo novamente. Certo, porque existe uma estatística, né? Normalmente, os pacientes, quando apresentam um número maior de entorses, né? É comprovado mesmo que torceu a primeira vez, você aumenta a chance de ter novas entorses? Com certeza, né? Porque muitas vezes esse ligamento ele pode cicatrizar de uma maneira inadequada ou ele pode cicatrizar e não ser suficiente para estabilizar a articulação, que é a principal função do ligamento. Então, se esse paciente tem uma lesão ligamentar e por outro motivo ele acaba tendo entorse de repetição, desenvolve uma instabilidade, aí a gente acredita que o tratamento falhou. Mas isso gira em torno de 10 a 20%, né, quando a gente fala em estatísticas de trabalhos, 10 a 20% dessas lesões um dia vão precisar de cirurgia, um dia vão evoluir com instabilidade. Certo, porque quando você tem um entorse leve, então, a ideia é que forme um tecido fibrótico, um tecido mais rígido ali para poder suprir essa insuficiência do ligamento. Sim, é um tecido fibrocicatricial, né? Então, o organismo não consegue reproduzir um ligamento perfeito como era antes numa ruptura total. Certo. Então a gente vê na ressonância de entorses crônicos ou até pacientes que já torceram e se recuperaram, sempre existe um ligamento com uma alteração, né, morfológica lá, o formato do ligamento ele é um pouco diferente pelo tecido de cicatriz. Isso não quer dizer que esse ligamento não funciona bem, mas nunca fica um ligamento 100% perfeito. É um depósito de cicatriz, alteração de matriz de colágeno, né, de várias estruturas celulares, que muitas vezes deixa o ligamento funcionando normal e outras vezes não. Certo. E para a gente chegar nos ligamentos, porque a gente tem, normalmente aparece a lesão do compartimento lateral e a lesão do compartimento medial. Mas quais são os mecanismos de lesões, o movimento que acaba gerando esses tipos de lesões para cada tipo de ligamento? O mais comum, né, o mecanismo de trauma mais comum são os entorses em inversão, né, quando o pé gira para dentro, né, então você tem o pé ele acaba fazendo uma rotação interna e a região dos ligamentos laterais ela é tensionada, ocorrendo ruptura desses ligamentos. Em muitos entorses, esse mecanismo de trauma, a energia, né, desse trauma, ela vai de maneira rotacional e acaba pegando outros ligamentos também. Certo. Então, nos entorses mais leves, quando são entorses, né, em inversão, os ligamentos laterais são acometidos e numa energia mais grave, os ligamentos mediais, né, que são o ligamento deltoide, também é acometido. Outro mecanismo, o mecanismo, né, entorse em rotação externa, geralmente são lesões mais graves e até um ponto legal a discutir também, porque são entorses tratados como os entorses em inversão e eles são diferentes, porque você acaba tendo lesão desse complexo que a gente chama de sindesmose, que é a união da tíbia com a fíbula. Então, quando esses ligamentos são acometidos, né, são entorses geralmente mais graves, que demoram mais tempo ou tem uma necessidade de cirurgia maior do que dos ligamentos laterais. Sim. Isoladamente. Sim. É difícil a gente também separar 100%, virou o pé para um lado, rompe um e rompe outro. Existem mecanismos combinados, né? Vai de caso para caso. Exato. Né? Então, na prática, sim, existem mecanismos combinados. O paciente lá vira o pé para um lado para o outro e acaba rompendo tudo. Sim. Então... mas é bem importante porque, até para as pessoas leigas entenderem, que quando pega a sindesmose, né, toda vez que a gente leva o pé para cima, a gente chama isso de dorsiflexão. Quando a gente leva o pé para baixo, a gente chama de plantiflexão. Mas toda vez que a gente tem esse movimento, não é só o pé que mexe, né? Porque as pessoas pensam, é só o pé. Às vezes as pessoas perguntam, mas por que engessou até o joelho? Porque na hora que você mexe, a fíbula
ela tem um movimento de pinça, ela roda, ela desce, ela sobe, ela tem essa importância para liberar o movimento do tornozelo. E aí o que acontece? Se tem essa lesão da sindesmose, fica bem mais complexo essa questão. Sim. E aí, quando a gente tem... Por que que normalmente os pacientes que chegam com lesão lateral, praticamente 95% dos casos não são cirúrgicos, e quando lesa a região medial, normalmente tem que fazer a cirurgia. Qual que é a diferença? Qual que é a questão mecânica que influencia para as pessoas entenderem? Quando o tornozelo, né, como mostra na imagem, ele é estabilizado por esse complexo de ligamentos da parte lateral, da parte medial e ligamentos entre os dois ossos, que é a sindesmose. Então, basicamente, temos 3 pilares de sustentação. Se você rompe 2, teoricamente é instável. Mas assim, a gente vê na prática muita lesão de ligamento lateral básica associada a uma ruptura parcial do deltoide. Ou uma ruptura da parte profunda do deltoide. E esses entorses a gente também acaba não indicando cirurgia de imediato. Sim. São entorses que assim, demoram um pouco mais, tem uma chance um pouco maior de evoluir para cirurgia, mas não necessariamente é cirúrgico. Certo. Quando são lesões laterais completas e mediais extensas, a gente faz outros exames para testar a estabilidade dessa articulação e caso elas apresentem um movimento anormal, aí é indicada a cirurgia. Certo. Ou quando rompe a sindesmose, o deltoide lateral, aí tem que fazer. Aí é um tornozelo que merece uma cirurgia. Para ficar estável novamente. Porque essa instabilidade, né, ela vem porque todo mundo, né, na hora que a gente pisa, toda a carga, independente se a pessoa tem o pé chato, tem o pé supinado, né, ela acaba, todo mundo joga carga para dentro, né, e aí se você não tem sindesmose, não tem os ligamentos mediais, né, o deltoide, aí não vai ter nenhuma instabilidade ali na região. Sim. Então por isso que normalmente quando rompe tudo, tem que ser cirúrgico. Sim. Certo. Ok, então nós já falamos sobre os mecanismos de lesões, os ligamentos que rompem tanto da parte lateral, que é o mais comum, a parte medial, que é mais complexa, mas que nem sempre é cirúrgico. Mas vamos supor, então, em 2 casos, que seriam tratamentos conservadores, conforme você nos relatou. Parte lateral, rompeu aí um talo fibular anterior, rompeu um calcâneo fibular, uma lesão mais leve e depois uma lesão parcial de deltoide com ruptura lateral. Como que funciona? A maior dúvida tem que imobilizar? Quanto tempo? Não precisa mais imobilizar? É gesso? É RoboFoot? É Aircast? Explica pra gente um pouquinho sobre isso. Na verdade não existe uma receita de bolo, né? Cada caso tem que ser individualizado, porque a gente já comentou dos diferentes graus de entorse. Além das lesões de ligamento, nesses entorses existem lesões associadas. Por exemplo, edema ósseo, lesão de cartilagem, lesão de tendão. Então, assim, o primeiro passo é você ir num pronto-socorro ou num especialista de pé que você já trate alguma coisa, já confie e fazer uma avaliação. Se esse tornozelo apresenta um edema muito desproporcional, muita dor, é recomendado uma tala de gesso, 3, 5 dias, uma nova reavaliação depois, e esse paciente merece um exame de ressonância para a gente avaliar se existe uma possível lesão associada. Aquele entorse que tem só um edema lateral, um pouquinho de dor medial, mas o paciente consegue suportar peso, consegue andar, a gente pode ou usar o RoboFoot ou usar um estabilizador de tornozelo e o paciente ter uma carga. Eu gosto sempre, quando atendo o paciente nos primeiros dias, de 2 a 3 dias, o mínimo de esforço, crioterapia, né, gelo, elevação do membro, isso evita a progressão do edema, isso, né, melhora um pouquinho a fase inicial. Porque o entorse ele é muito subjulgado, tanto pelos pacientes que falam, eu torci o pé, eu achei que ia melhorar em 1 semana, 2 não melhorou, tomei um remédio e nada, e tanto por muitos ortopedistas do pronto-socorro. O paciente chega lá com o pé inchado e aí o médico fala, não, isso é um entorse, faz 5 dias de gelo e tá bom, né? E não é assim. Sim. Então, assim, o que determina o tratamento inicial é a avaliação clínica. Muito inchaço, muita dor, uma talinha, reavaliação em 5 dias.
paciente está andando, está com uma dor leve, algum tipo de proteção a um estabilizador, membro elevado, gelo, isso na primeira semana. A gente vendo que não tem lesões associadas, esse paciente ele pode pisar normalmente com uma bota ou com a tornozeleira. A carga axial, pisar não é prejudicial à cicatrização do ligamento. O que não pode são alguns movimentos rotacionais nas primeiras semanas, nem atividade física, isso pode prejudicar a cicatrização. Então, via de regra, uma imobilização aí 2-3 dias não faz mal para ninguém. Certo. Mas hoje também a gente preconiza uma recuperação funcional. Os pacientes não pode colocar uma tala de gesso e voltar com 2-3 semanas, porque daí a gente perdeu um time de uma recuperação ideal. Certo. Então, o ideal é que a avaliação inicial, primeiro, segundo dia, e uma reavaliação de 5 a 7 dias para a gente ditar aí qual vai ser esse tratamento. Certo. Vou até pegar então, até para elucidar isso, eu tô com um caso lá na clínica. É uma atleta que a gente acompanha de Kung Fu, só que ela torceu. O cachorro dela pulou, é um cachorro grande, pulou em cima dela e ela torceu na queda que o cachorro derrubou ela. Só que aí foi o que você disse, foi no PS, é um convênio mais simples, foi num PS, o médico olhou do PS, só mandou tirar um raio-x, não quebrou, você torceu e liberou ela. E num caso desse, ela ficou com um pouco roxo, a gente tá com 8 dias, tá com um edema ali no maléolo lateral, na região lateral do tornozelo, dor para fazer os movimentos de inversão e eversão, dorse para cima e para baixo, dorse e plant tá tranquilo. Nesse caso, então, o que seria orientado na questão de imobilização? Tem que ficar, como não tem nenhum exame, fica com a imobilização por 1-2 semanas, quando que a gente vai liberando a carga? Assim, a paciente descartou fratura numa radiografia e não tem condições de fazer uma ressonância, a gente tem que se basear pela avaliação clínica. Então, uma atleta, geralmente, ela consegue, né? Ela tem uma propriocepção legal, um controle corporal, ela consegue andar mais rápido. Então, se o paciente está andando e está tendo só limitação por esses movimentos, a gente consegue deixar uma carga protegida. Certo. Então, para atleta, eu gosto de usar um estabilizador e com uma carga precoce e ficou roxo, inchou, doeu, rompeu alguma coisa. Certo. Ou fraturou, ou rompeu, não fica roxo à toa. Sim. Então eu trataria como uma lesão ligamentar. Eu gosto de deixar os pacientes mobilizados por pelo menos 4 semanas. 4 semanas. Com a tornozeleira. De 4 a 6, dependendo às vezes se tem sindesmose ou se tem um edema ósseo, usar a bota, né, ao invés da tornozeleira. Sim. Via de regra, o paciente não tem muita dor no exame físico, só aquela limitação natural. Recuperação funcional, fisioterapia já na primeira semana, com proteção, né, sem fazer movimentos rotacionais e libera o carga sim. Ótimo. Então eu fico mais tranquilo agora que eu orientei ela certo, então. Pedi para ela ficar com a imobilização, comprou um tensor com a trava e falei para ela ir andando conforme o limite, a gente já começou a físio, falei, vamos segurar, já queria voltar para o Kung Fu, falei, não, agora sem chances. Mas vamos esperar pelo menos as 4 semanas que a cicatrização de tecido A gente moles, fala né? que o paciente pode andar, ele não deve ficar Sim. andando, né? Ele não deve ter a sua vida normal, mas ele pode se locomover dentro de casa, poucas distâncias, com a proteção. Isso faz bem para você não ter atrofia da musculatura, né? De quadril, de coxa, de panturrilha, porque isso vai retardar mais a sua evolução. Em 6 semanas o ligamento está cicatrizado. Só que se você tiver uma atrofia muscular é 4-6 meses. Então, principalmente num atleta, a gente descartou lesão mais grave, esse paciente ele precisa andar, ele precisa estar mais próximo da rotina dele e com as restrições que a gente comentou de certos movimentos e atividade física. Isso é muito importante, porque muitos pacientes acham que tiveram entorse e que acabou a vida. E aí só fica no sofá, Netflix, e aí a pessoa não entende, porque hoje, né, os estudos mostram que é o contrário. Hoje é o que você falou, você só vai imobilizar se você tiver fratura ou lesões ligamentares graves, como aqui no caso da sindesmose, lesões ligamentares que podem piorar. Mas, no geral, as pessoas têm que entender que tem que se movimentar, né? Hoje eu oriento o paciente, que nem o paciente teve uma entorse de tornozelo, e é uma pessoa super ativa, estressada, que vai pra academia pra
liberar o estresse. Eu falo, você pode ir pra academia. E ainda a pessoa tem, vamos supor, tem um personal, tem um amigo que vai treinar. Meu, malha membro superior. Malha lá com apoio, não tem problema se o pé tá quieto lá. E a pessoa fala, mas eu posso? Eu falei, lógico que pode, senão você vai perder condicionamento. E as pessoas precisam entender que quando a gente fica parado, tudo que a gente não usa, o corpo atrofia. Então você vai perdendo massa magra. Olhem aqui na TV, olha o tamanho dos músculos do pé. São músculos muito pequenos que nós temos. É diferente de um músculo de coxa. Então, se esses músculos se atrofiam, para ganhar força, ativar essa musculatura depois, dá muito mais trabalho. Além que a região articular do pé, a cartilagem do pé, toda hora que a gente se movimenta, ela vai sendo lubrificada, essa cartilagem ela é hidratada, ela está recebendo carga, o corpo se adapta. Quando você para de receber carga, a cartilagem desidrata e aí, às vezes, o paciente perdeu massa muscular, perdeu a hidratação da cartilagem e esse paciente já tinha outras patologias de base, né? Artrose, lesões crônicas, que aí não é nem a entorse que está gerando dor, começa a aparecer outros problemas que como ela tinha condicionamento físico, não apareciam. E aí tem o problema da entorse mais lesões degenerativas. Isso aí é um problema. Então, quanto mais as pessoas entenderem que o movimento é essencial, é o melhor. Com certeza. Como você comentou desses pequenos músculos do pé, né? Os músculos intrínsecos do pé. Às vezes o paciente vem 2 semanas de imobilização, você pede para ele mexer os dedos, ele não consegue mexer os dedos direito. Então, se eu avalio o paciente nos primeiros dias e esse paciente tem muito edema, precisa colocar uma tala ou uma bota, eu falo, fica mexendo os seus dedos o tempo todo, mexendo bastante o dedão, né? Evitar trombose, evitar atrofia de músculos de pé. Então, às vezes, mesmo você tendo que ter alguma imobilização, você consegue estimular essa musculatura e isso faz toda a diferença na recuperação. E agora, você comentou comigo sobre, a gente até disse aqui, que às vezes dependendo do acesso, não tem muitos exames, mas no mundo ideal, tive entorse, qual que é o procedimento na parte de exames? O que no padrão ouro, o que deveria ser feito? Padrão ideal, o paciente faz uma radiografia na hora para descartar qualquer tipo de fratura e agenda uma ressonância para fazer aí na primeira semana para a gente poder programar um tratamento ideal. Vamos supor um atleta de alto rendimento ou um atleta amador, ele quer voltar a correr ou a jogar o mais rápido possível. Eu peço ressonância para a gente ver se não tem lesão de cartilagem, se não tem edema ósseo, se não tem lesão de outras estruturas a não ser dos ligamentos, e isso acaba mudando um pouquinho o nosso planejamento de tratamento. Então, no cenário ideal, radiografia, descartou fratura, ressonância magnética para avaliar de uma maneira mais específica. Certo. E aí, no geral, depois que fez o diagnóstico, excluiu se é um problema cirúrgico ou não, a primeira linha, se não é cirúrgico, aí caminhar para fisioterapia, certo? Normalmente vocês encaminham. Eu quero saber de você. Medicamentos, o que normalmente você orienta para essa fase e quando que você encaminha para fisio? Isso é um ponto de discussão, né? A gente é formado na ortopedia e aprende a passar anti-inflamatório para todo mundo em toda ocasião, né? Hoje em dia, com mais experiência, com mais estudo, eu não sou fã de passar anti-inflamatório para entorse, para lesão aguda, porque a gente acaba bloqueando um pouquinho o próprio sistema aí de regeneração. A inflamação é uma ação natural do nosso corpo. Claro que em entorses com muito edema, a gente passa um anti-inflamatório com o objetivo da analgesia dele. Então, no cenário ideal, eu passaria gelo, analgésicos, alguma pomada tópica e evitaria o anti-inflamatório. Só que a cultura do paciente, né? O paciente sai do PSC anti-inflamatório, ele vai falar, mas não estou tomando remédio nenhum, meu pé está inchado, então hoje eu não faço tanto mais pronto-socorro, mas no pronto-socorro você passa o anti-inflamatório, aquilo assim faz bem, ainda não tem nem muita coisa comprovada disso que eu estou falando, mas pensando em regeneração tecidual, eu não gosto de passar anti-inflamatório para entorse do tornozelo.
Mas não é errado, entendeu? Mas a minha, assim, ó, se eu atender esse paciente no primeiro dia, analgésico, elevação do membro, uma proteção até ficar pronta aí a ressonância. E com isso dá para controlar a dor tranquilamente sem anti-inflamatório. Não, mas eu entendo perfeitamente o que você disse. Eu já peguei paciente, porque assim, normalmente o paciente, ou ele vai falar mal do médico pro físio, ou fala mal do físio pro médico, né? Sim. Eles têm essa questão. E aí o paciente chegou, pô, mas ele não passou nenhum anti-inflamatório. E é justamente isso, eu fui explicar isso pra ele. Eu falei, o corpo cuida da inflamação. Então o corpo tem um processo de cicatrização e às vezes você entrar com o remédio, você vai frear esse processo. Então é importante, você às vezes, quando você tem um entorse, dependendo da gravidade, não é um problema. É até uma forma de acelerar. Você bateu, não tem jeito, vai inchar, vai ter aquilo aí. Nessa fase, começo é gelo 3, 4 vezes por dia, 30 minutos, é pé. Balde de gelo, água, pedra de gelo, coloca o pé lá dentro, lá, cuidado só para não queimar o pé, 30 minutos, 3, 4 vezes, elevação da perna, mexer a perna para cima para bombear, contrair a musculatura, bombear. Você tem que controlar do edema, mas cicatrização, inflamação vai ter, para o seu corpo poder cicatrizar. Então isso daí é uma coisa que a gente tem que ter paciência e explicando. Seu ligamento não vai deixar de cicatrizar se você tomar um anti-inflamatório. Sim. Mas você perguntou no cenário ideal, né? Eu não passaria. Não é o que vai fazer diferença, né? Sim. Isso daí acaba. E para físio, quando que você libera? Isso vai depender de qual acesso a que tipo de fisioterapia o paciente tem acesso, né? Então, hoje a gente sabe que muitos lugares de fisioterapia do convênio acaba difícil ele ter um tratamento mais individualizado e às vezes você acaba retardando um pouquinho para mandar esse paciente lá na físio, né? O ideal é o quê? A partir da segunda semana eu mando o paciente para físio e eu mesmo ensino para ele uma cinesioterapia controlada, músculos intrínsecos do pé, eu dou uma iniciada numa mobilidade lá, ensino o paciente a fazer. Agora, num cenário ideal, quando é um fisioterapeuta que eu conheço, quando eu tenho um contato, o paciente é atleta, primeira semana, de 5, 7 dias, melhorou um pouquinho o edema, esse paciente já consegue já apoiar o pé no chão, a gente já inicia uma fisioterapia aí, eu espero esse período aí de 3 a 5 dias em média. Certo, infelizmente, às vezes, tentar liberar antes para acelerar acaba gerando um problema maior por conta dessas físicas. Né? Se você vai numa fisioterapia, a gente estava até conversando aqui antes com o Vitor, que trabalha aqui, que é o que opera as câmeras, ele estava falando de um problema dele, e aí eu já estava orientando ele. Basicamente assim, você vai na físio, já logo de cara, nem perguntou o que você tem, já botou um choquinho de 15 minutos, só alongamentos. Lembra os exercícios? Pode fazer os mesmos. Foge disso. Ou até algumas que acabam sendo sempre exercícios sem supervisão. Foge disso. A fisioterapia, ela tem um papel, ela ajuda muito, porque a gente tem terapia manual. Então nós vamos, o paciente tem dor para colocar o pé para dentro. Nós vamos mobilizar. Olhem aqui, quantos ossos nós temos no pé? Olha isso. Cada osso desse tem micromovimentos. Para você colocar o pé para dentro, todas essas articulações, desde o calcâneo aqui, desde o osso do calcâneo que está aqui atrás, até a musculatura do pé, todos os ossos aqui do tarso, os metatarsos, todos eles têm micromovimentos que juntos geram o movimento que você vê. Então, na fisioterapia, a gente trabalha o quê? A gente trabalha a terapia manual, a gente mobiliza osso para o osso, a gente mobiliza o calcâneo, o talos, os ossos do tarso aqui. A gente vai mobilizando as falanges. Para quê? Para que esses micromovimentos liberem o movimento final. A gente acaba drenando o líquido, a gente solta, a gente faz a liberação miofascial para soltar toda a parte muscular que está envolvida. Então, olha o tanto de músculo que tem. A gente tem recursos de eletroterapia, aí a gente tem recursos fortes. O TENS, o TENS não é ruim.
O problema, o TENS, é que eles aplicam 15 minutos. Eu oriento o paciente a comprar o TENS na farmácia, que hoje vende, na casa de material cirúrgico, e usa durante 1 hora. Ele é para aliviar a dor. Nós temos a laser terapia para ajudar. E aí, nós temos a bota para pneumática para ajudar na drenagem do edema. Então, nós vamos o quê? Trabalhar o seu movimento para zerar esse movimento, controle de edema, e aí depois nós vamos entrando com os exercícios para ativar toda essa musculatura, que é para que ela não atrofie, para que você não perca a lubrificação da cartilagem e para que depois você consiga andar, trabalhar melhor. Então a fisioterapia, ela é papel fundamental no entorse. Muitas das lesões por repetição das pessoas que acabam tendo entorse 2, 3, 4 vezes é porque ou a pessoa nem foi no médico, vários casos, não, eu já tive entorse, botei gelo, fiquei 2 semanas sem fazer nada, depois eu voltei para academia. Só que o que acontece? A gente tem receptores na nossa articulação que eles são lesionados, a gente tem que trabalhar a musculatura específica. E a pessoa, Felipe, vai para academia, ninguém malha pé na academia. Ninguém. Eu duvido alguém que malha pé. Não tem, ninguém vai lá fazer os movimentos. Existem os músculos do pé, vocês já devem ter ouvido falar do core, que estabiliza a coluna. Existem o foot core, que são os músculos que estabilizam o pé. São movimentos bem complexos ali, simples, mas que são complexos para músculos pequenos que estabilizam toda a articulação. E na físio nós vamos, então, trabalhar toda essa questão de controle de dor, movimento, força, e depois a gente vai expor você aos movimentos. Seja uma senhora que precisa andar com um cachorrinho, mas ela vai pegar calçadas com desníveis, ou um atleta que corre, que joga futebol. A gente tem que expor o pé para que você adapte novamente os seus receptores e diminua a chance de você voltar a ter essas lesões. Felipe, então nós falamos aqui agora chegamos aí no tratamento conservador, eu falei um pouco o que a gente faz na físio, né? E tudo bem. Aí nós temos 2 casos. O paciente que tentou tratamento conservador, mas evoluiu com uma instabilidade, ou aquele paciente que já teve lesões mais complexas, como você disse no início, teve um problema de sindesmose, teve uma lesão mais complexa da parte medial, do ligamento deltoide. O que é feito na cirurgia? Como que é feita a cirurgia para entorses de tornozelo? Via de regra, a gente indica cirurgia para pacientes que não respondem bem ao tratamento conservador por pelo menos 6 meses. A gente acredita que esse é um período que o paciente tem capacidade de melhorar, né? Não é uma regra de bolo. Tem paciente com 6 meses que você vê uma melhora evolutiva, você espera um pouco mais. Mas quando o paciente não retoma a sua atividade que gosta, 6, 8 meses, eu indico cirurgia. Ou pacientes com entorses de repetição, entorses crônicos. Pô, torci meu pé, já torci 5, 6 vezes, eu sinto instabilidade, eu tenho medo de descer uma escada, de usar um salto alto. Esse paciente ele está demonstrando instabilidade e ele precisa ser operado, né? Ainda não é muito bem estabelecido isso na literatura, mas muitos autores acreditam que essas instabilidades podem evoluir com artrose do tornozelo. Então a gente não pode deixar o paciente ficar tendo entorses consecutivos. Por quê? Porque a cirurgia ela tem ótimos resultados também. Então a gente trata a maioria sem cirurgia, mas a cirurgia ela tem ótimos resultados, excelentes resultados. Então o que a gente faz? Como é raro a gente operar o paciente na fase aguda, a gente opera com esse ligamento já cicatrizado, mas insuficiente. Então eu costumo utilizar a artroscopia. A gente entra na articulação com uma câmera e alguns instrumentos, a gente faz uma avaliação de toda a superfície da articulação, de todos os ligamentos laterais, mediais, a gente limpa tecido de cicatriz, de sujeira, né, de sinovite que a gente fala. Certo. E também você pode fazer essa cirurgia tudo de forma artroscópica. Eu gosto de fazer uma pequena incisão e avaliar o ligamento a olho nu. E a técnica tradicional, que a gente chama técnica de Brostrom, a gente utiliza a retinácula dos extensores, que é uma capa que fica sobre esses tendões, e a gente utiliza ela para reforçar o ligamento. Porque muitas vezes, como é um ligamento pequeno, a gente dá ponto, né? Não adianta só você dar ponto nele, você tem que fazer um reforço. Como se fosse isso aí, essa parte que está embaixo desse azul aqui, em cima do ligamento. Aqui, ó, a gente pega esse tecido, né, o ligamento está aqui.
a gente avalia ele, se ele está Certo. muito ruim, eu desinsiro ele e reinsiro ele novamente junto com todo esse pedaço. Então, como se toda essa parte fosse aqui para a fíbula e fizesse uma capa, uma jaqueta em cima dos ligamentos. Então você reforça, porque é diferente, Sim. né? Vamos supor, um LCA vai lá, retira um enxerto de Sim. algum tendão, né? Normalmente dos flexores ou patelar, e aí eles preparam e fazem um enxerto. No pé é diferente. Sim. No pé você vai fazer um reforço com as reforço- estruturas que já estão ali. Perfeito. Um reforço com a retinácula e com o próprio ligamento. Claro, né? Isso para 90% a gente faz isso. Quando o paciente tem uma altíssima demanda, sei lá, um levantador de peso, um cara muito pesado, né? Um atleta com bastante pesado, ou uma paciente com uma frouxidão ligamentar mais do que normal, ou pacientes com uma instabilidade grosseira, que a gente fala uma instabilidade multidirecional, aí a gente faz até radiografias com estresse para avaliar o quanto essa articulação é instável. Nesses casos, a gente faz semelhante do joelho. A gente pega o enxerto atrás do joelho, prepara ele, faz um túnel da fíbula para o talos e um túnel da fíbula para o calcâneo, reproduzindo anatomicamente esses ligamentos. Mas a gente acaba indicando essa técnica para casos específicos. Esse paciente com instabilidade, até para eles entenderem, o que ele vai sentir no dia a dia? Ele sente o pé frouxo? Qual que é a sensação que ele tem? A maior procura, né, do paciente é pela dor. Pela dor, o edema, né, após o esforço. Então o paciente anda um pouquinho mais, dirige um pouco mais, o tornozelo fica inchado. E a instabilidade de, eu vou correr para atravessar uma rua e parece que eu dei aquela torcidinha, ou eu vou subir para cabecear no futebol e toda vez que eu aterrizo, né, meu pé é estranho, eu sinto ele falsear, eu sinto ele meio frouxo. Então essas são as queixas mais típicas de instabilidade. E muitas vezes o paciente que a gente opera, ele nem sente tanto essa instabilidade, ele tem mais a dor. E a gente acredita que existe uma microinstabilidade durante o esforço que acaba ocasionando dor. Então, às vezes o paciente não tem a sensação de instabilidade no dia a dia, mas a gente consegue testar clinicamente que aquela articulação ela é um pouco mais instável do que deveria. Então, que seria, né, a diferença entre a instabilidade mecânica e a funcional. Então, muitas vezes o paciente ele não refere essa instabilidade. A gente vai perguntando, vai achando e muitas vezes é somente a dor. Então, alguns pacientes a gente opera só porque tem dor, porque não consegue fazer esporte. E outros porque já tiveram vários entorses e sentem essa instabilidade. O paciente fala, não jogo mais futebol porque eu viro o pé. Eu não corro mais porque eu vou correr na rua e vou virar o pé. Isso é uma instabilidade e isso eu preciso operar. E aí depois que você fez então, ou usando os retináculos, fez ali a estabilidade, no pós-cirúrgico, tem que ficar imobilizado? Quanto tempo? Assim, eu deixo... Se for uma cirurgia só de ligamento lateral, artroscopia com o brósson, um corte pequeno, ou brósson artroscópico, a gente deixa uma tala de gesso para conforto em 1 semana. 7 dias eu avalio o paciente. Se a ferida está legal, o paciente está bem de dor, ele começa a andar com RoboFoot, com a bota e com muleta. 5 dias ele ficou legal, ele está liberado para andar com a bota. 5 dias da avaliação, daria aí, em média 12 a 15 dias, ele pode andar de bota sem muleta e a gente deixa a bota aí por 4 a 6 semanas. Quando o paciente pode usar um estabilizador legal, que também, né, não é barato, com 3 semanas, 4, estabilizador e um tênis esportivo. Por 6 semanas, estabilizador 6 a 8. E a físio entra em qual momento? Aí também eu espero umas 3 semanas para físio, quando eu não conheço onde o paciente vai. Quando eu conheço a fisioterapia, tenho um contato com o fisioterapeuta, questão aí de 10 dias ele está na fisioterapia. Que aí você vai orientar movimentos que pode, Sim. que não devem ser feitos. Esses pacientes têm alguma restrição, né? Movimento de inversão, movimento de flexão plantar, né? Também tem que ser limitado. Mas tirou a tala de gesso, o paciente está bem, pode ir para físio para fazer mobilidade de quadril, de joelho, foot core, sem mexer na área da cirurgia. Certo. Quando o paciente vai fazer uma físio onde eu não conheço, eu espero em média 3 a 4 semanas. Entendi. Então, doutor Felipe, chegamos aqui, falamos agora sobre a cirurgia, que é pelo que eu entendi, é o ponto final, né, de quem evolui com instabilidade ou quem tem lesões mais sérias. Então, eu acho que com esse episódio, quem sofre com esse problema já deu para entender tudo que deve ser feito. Então,
Eu agradeço a sua presença. Peço que deixe uma mensagem final para quem tem problemas por entorse, a sua mensagem e também aonde que eles podem te encontrar, como que eles podem estar passando com você caso tenha esse problema. Muito obrigado aí pela presença, Dr. Felipe. Eu que agradeço, muito bom estar discutindo esse tema aí muito frequente. Então, para você paciente que teve um entorse tornozelo agudo, seu pé está inchado, não negligencie isso, procure uma ajuda, faça uma avaliação. O tratamento do entorse desde o início, né, ele vai garantir aí uma melhor chance de você ser curado e não precisar de uma cirurgia e de você retornar mais rápido às suas atividades, né? E para o paciente que tem instabilidade, é muito bom a gente fazer uma avaliação também e ver se isso ainda é possível reverter na fisioterapia ou precisa de cirurgia. Nos dois casos, se são tratamentos aí realizados de maneira inadequada, isso pode te trazer sequelas aí no futuro. Então, o tornozelo inchou, doeu, é porque tem algo de errado e você precisa procurar uma ajuda. Do médico, do fisioterapeuta, do personal trainer, um conjunto para que você se recupere da melhor maneira. Porque uma hora a conta chega, né? Uma hora chega. E pode ser cara. E onde que eles podem te encontrar? Você pode me procurar no consultório, no OrtoSousa, tem um contato no meu Instagram, @Dr. Felipe Sousa. Legal. E no ABC aqui eu trabalho em alguns hospitais aí da Rede Dor que vocês podem me encontrar também. Ótimo. Muito obrigado mais uma vez, Dr. Felipe. Eu que agradeço.